Olá a todos, graça e paz. Vamos dar sequência ao nosso estudo Maturidade na Convivência, que é a lição 5 do nosso livro Maturidade Cristã, quando nós iniciamos na semana passada a unidade 2, Marcas de uma Igreja Madura. O texto bíblico é o de Efésios 2, os versículos 11 a 22. Nós lemos alguns trechos na semana passada. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus por uma breve oração? Santo Deus, juntos em oração, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Senhor Jesus, eu te peço a Tua direção. Que essas aulas, Senhor, sejam de grande ajuda para o nosso crescimento espiritual e para a nossa convivência como Teu povo, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo o nosso falar, o nosso caminhar. Fortalece, ó Pai, os laços da nossa comunidade de fé. Abençoa cada um, Senhor, que está assistindo, que está acompanhando essa aula agora, concedendo tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Ajuda-nos nesse momento de estudo. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então, na semana passada, nós conversamos um pouco já, demos início a esse estudo, maturidade na convivência. Eu estava falando que a epístola aos Efésios fala da igreja e das relações de Cristo com ela. Cada pessoa dessa igreja está fundamentada sobre Jesus Cristo. A carta, em seu conteúdo, diz que Cristo não pertence a um povo, mas une os povos sobre o mesmo alicerce. E nesse capítulo ainda, o autor afirma a importância da unidade para a vida em comunidade. Nós dividimos pedagogicamente o capítulo 2 em duas partes, né? Eu expliquei na semana passada, nós fizemos Efésios 2, de 1 a 2, de 1 a 10, que fala da salvação pela graça por meio da fé. Depois, Efésios 2, de 11 a 22, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo, unidade e paz de Cristo. Então, aqui a unidade é assinalada pela diversidade da comunidade que se torna um em Cristo Jesus e é proclamada, é chamada a viver em unidade, superando conflitos e os preconceitos existentes. Nós falamos também das imagens como corpo e edifício que são atribuídas à igreja. Corpo, só relembrando aqui, essa figura reforça a unidade, um corpo e a diversidade, vários membros, como características da igreja. Além disso, ser corpo representa não simplesmente a unidade entre as pessoas que compõem a comunidade de fé, mas a dependência total da cabeça, que é Cristo. A outra imagem, edifício, a unidade e a subordinação são apresentadas a partir da imagem de um edifício, tendo Cristo como pedra angular. Nós lemos em Efésios 2:20. Essa pedra angular é uma expressão relacionada a uma prática nas construções, em que uma pedra é usada para ligar todas as partes de um edifício. Então, Jesus é o alicerce que controla a disposição de todo o edifício e nos mantém de forma ajustada e segura. Então, a partir dessas figuras, podemos entender que, por mais importante que os templos e os prédios das igrejas sejam para a nossa espiritualidade, o santuário e a casa de Deus não são os edifícios sagrados, e sim as pessoas, nós que fazemos parte do seu povo. Então Deus habita em cada coração e entre as pessoas reunidas no teu nome, as pessoas reunidas no nome de Cristo. E ao apontar a unidade como fundamento para a igreja,
O autor desejava combater as divisões, afirmando assim a unidade como um traço distintivo de uma igreja madura e missionária. Então, a partir daqui, nós vamos seguir com o estudo hoje. E se nós pensarmos num tempo marcado, né? Hoje estamos vivendo uma espiritualidade individualista e personalizada e pela desvalorização do hábito de congregar. Então, essa carta de Paulo aos Efésios nos convida a redescobrir a beleza da fé comunitária, da submissão mútua e da beleza de ter companhia na caminhada de fé. Tem uma canção americana, é uma canção romântica, o título é People Alone, da Randy Crawford. E lá ela diz assim: People alone may go very fast, but maybe not so far. Ou seja, pessoas sozinhas podem ir bem rápido, mas não muito longe. Então nós podemos até certo ponto caminharmos sozinhos, nós poderemos ir mais rápido, mas com certeza não iremos muito longe, né? A nossa caminhada cristã não é solitária. Então aqui a carta à igreja de Éfeso nos apresenta considerações importantes a serem levadas em conta quando a igreja se compromete em amadurecer na vivência espiritual, na vivência interpessoal e missionária. Então, uma igreja madura, ela não deixa de estar consciente das suas fragilidades, mas persiste em crescer, tendo muito explícita a sua direção, ou seja, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, como está em Efésios 4:15. No boletim semanal, no boletim justamente dessa semana, de 6 de junho de 2021, o pastor Reinaldo Monteiro nos trouxe uma reflexão. E aí, está indo para onde? Na Bíblia há uma passagem em João 6, mais precisamente nos versículos 67 e 68, quando Jesus interpela os discípulos se eles não queriam ir junto, não queriam ir embora juntamente com a multidão. Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Hoje te chamo para refletir sobre essa questão. Não podemos pegar carona na história de ninguém. O que precisamos é ter certeza de que não viveremos na correria do dia a dia com o objetivo de alcançar somente coisas materiais, nos esquecendo de que os relacionamentos interpessoais são essenciais para a nossa jornada. A igreja precisa ser esse ambiente de reciprocidade, amizade, diálogo e cuidado, onde Jesus é sentido nos relacionamentos e não um lugar onde as pessoas estão para receber a parte que lhes cabe ou as bênçãos e irem embora. Como está a sua viagem? Está indo para onde? Que nós possamos refletir sobre isso. E vocês encontram o estudo completo, a reflexão completa aqui no boletim. Então, uma igreja madura, ela entende que a sua existência decorre da salvação pela graça e não nos méritos dos seus membros e líderes. Então, não há o que possamos fazer por mérito próprio para alcançar o direito ou o privilégio de nos reunirmos como corpo de Cristo. Então, assim crendo, ninguém deve ser privilegiado, privilegiada ou desprezado ou desprezada em uma igreja. A nossa vivência deve glorificar o Senhor da igreja. Vocês podem ler lá em Efésios 2:9, e não as pessoas. A igreja é formada por pecadoras e pecadores resgatados, que cuidando para não dar vazão às inclinações da carne, seguem reconhecendo o favor imerecido da salvação e trabalhando para que mais pessoas se aproximem dessa necessária experiência de fé. E uma igreja madura também valoriza a unidade, como nós
temos falado e reconhece que ela se sustenta para além das diferenças existentes. Então, é Cristo quem nos une. Ele deseja que caminhemos na perspectiva da unidade. Portanto, uma igreja madura se compromete a superar as barreiras sem desrespeitar as diferenças. A separação ela é desfeita quando nos rendemos a Jesus Cristo e nos tornamos seu corpo, quando assumimos com coragem o desafio da convivência, permitindo que Ele seja a nossa paz. E esta paz se consolida todas as vezes que nós nos reunimos e nos lembramos do seu sacrifício. Uma igreja madura promove o crescimento dos seus membros. A obra da cruz tem a finalidade da salvação e a igreja está totalmente envolvida com esse propósito. O Senhor Jesus estabeleceu ministérios, levantou pessoas e as capacitou para a edificação da igreja. Então, homens e mulheres, apesar das suas limitações, tornam-se instrumentos preciosos na proclamação e na construção do reino de Deus. Então, cada pessoa cristã deve buscar seu lugar de cooperação no corpo. Todos podem contribuir, tem tarefas, tem ações para todos e ao mesmo tempo nós podemos desfrutar dessa edificação mútua promovida neste corpo pela intervenção de Jesus Cristo, que é a cabeça. Então, uma igreja madura se envolve radicalmente com o anúncio do reino de Deus, tornando-se santuário dedicado ao Senhor, a habitação de Deus, como está lá em Efésios 2, versículos 21 e 22, que eu peço para vocês relerem. Então, a radical experiência de reconciliação e superação das diferenças vivenciadas dentro da comunidade de fé é um grande testemunho para as pessoas. Só assim a igreja é verdadeiramente capaz de manter-se aberta para que pessoas, por intermédio da graça de Deus, possam responder aos apelos divinos e experimentar o acolhimento do corpo de Cristo como sendo o acolhimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Então não é a minha intenção esgotar esse tema da nossa lição 5, maturidade na convivência. E eu sei que você certamente deve estar pensando em outros pontos também, em outras marcas de uma igreja madura. Eu ainda quero trazer o texto para vocês de Tiago 2, Tiago capítulo 2, o versículo 18, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, que diz o seguinte, a minha já está aberta aqui. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Então, o ato de dar com total desprendimento por amor ao próximo, como Deus espera de seus filhos, só é possível para quem ama o Senhor. Então, nesse versículo destacado, Tiago defende que fé e obras andam lado a lado. Muitos contrapõem a isso outro texto bastante conhecido em que Paulo afirma que somos salvos pela fé e não por obras, para que não tivéssemos motivo para orgulhar-nos. Todavia, o apóstolo completa a sua declaração enfatizando que fomos criados por Deus para realizar as obras, ou seja, para realizar as boas obras que o Senhor preparou para praticarmos. Efésios 2, de 8 a 10. E se vocês lerem também Mateus 25, de 31 a 46, Jesus, ensinando seus discípulos, mostrou que a fé deve nos mover sim a estar com os necessitados, alimentando os famintos, acolhendo os estrangeiros, ajudando a vestir os desafortunados,
cuidando dos enfermos, visitando os presos. E é bom sim, né? É muito bom, é gostoso estar nos cultos, é bom gostar, né, dos cultos, dos belos cânticos, dos hinos, mas a vida cristã nós sabemos que é bem mais que isso. Se não sairmos das quatro paredes da nossa comunidade, não veremos o que ocorre no mundo e desagradaremos, né, ao Senhor com nossa omissão. Então eu diria que uma igreja solidária é uma outra marca da igreja madura, né? Uma igreja solidária é também uma marca de igreja madura. E já indo para a conclusão, partindo para a conclusão dessa lição 5, o importante é crer em Deus. É o que muitos dizem para relativizar a importância da vida em comunidade. Porém, além de uma ordenança do Senhor, de nos mantermos unidos como seus filhos e filhas, participar da igreja nos ensina sobre o valor da comunhão, o exercício do compartilhamento, a necessária consciência de que não somos o centro de nada, mas parte de um todo. A vida em comunidade nos ajuda a perceber que a ação de Deus se dá no encontro, na convivência e no respeito às diferenças. Então, ao mesmo tempo, nos ensina que cada pessoa tem contribuições a oferecer para o crescimento das outras. Nós podemos aprender e crescer umas com as outras. A convivência comunitária é importante porque, entre outros fatores, nos leva a alcançar maturidade. E eu creio que cabe aqui o texto de Hebreus 10, de 23 a 25. Vamos ler? Hebreus 10, 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, muitas pessoas têm desistido de viver como comunidade de fé, ou quando não têm seus anseios atendidos, ou pela vivência de conflitos nesse espaço, né? Que nós temos que aprender a superar esses conflitos. Além disso, difunde-se a ideia de que a igreja já não responde mais aos anseios da sociedade. Por isso, torna-se sem sentido. Então é preciso ter cuidado, né? Ter esse cuidado e não perder o sentido primeiro da comunidade, que ela é o corpo de Cristo, comprometido com a proclamação e construção do seu reino por meio do serviço, da compaixão e da celebração da fé em comunidade. Então a igreja, que nós temos falado, ela é graça, doação, ação, é presente, mas também é responsabilidade, comprometimento, né? Compromisso. Nesse sentido, ela só se fará desnecessária e ultrapassada quando o reino de Deus se estabelecer por completo. Então é necessário investir, né? Pensando no futuro, pensando nas pessoas, nas crianças, nos jovens. É necessário investir nas futuras gerações. E nós sabemos que a maior necessidade do ser humano é Jesus Cristo. E por fim, eu havia solicitado para vocês pensarem, refletirem quais são os maiores benefícios e os maiores desafios de se viver como igreja, principalmente hoje. Então vocês podem, se vocês pensaram nessas questões, vocês podem relacionar agora as suas respostas com o que já aprenderam até aqui, né? Sobre tudo que nós temos falado sobre maturidade cristã, maturidade na convivência. É importante fazer esse exercício, principalmente diante da realidade que nós estamos vivendo.
Então eu quero trazer aqui a contribuição de uma pessoa, eu quero destacar o que essa pessoa nos colocou. É claro que não é tão simples e rápido para se responder, realmente. A gente tem que pensar um pouco. Primeiro porque para muitos ainda está enraizado o modelo estar na igreja e não ser igreja. Outra questão é o quanto estávamos acomodados e resistentes a viver o verdadeiro sentido de ser igreja, que nada mais é do que Jesus nos ensinou. Ide e fazei discípulos, que é a nossa missão, ide e fazei discípulos, conforme Mateus 28, 19 e 20. Os benefícios, então, é alcançar pessoas por meio das redes sociais, o que facilita bastante, tem facilitado, porque hoje nós temos muito acesso, né, a vários estudos. Quem é igreja mostrará que é, ou seja, fará discípulos de qualquer forma. Então eu acredito que esse momento traz consigo a revelação da verdadeira igreja, quem tem olhos, que veja. Os desafios, né? Sair do comodismo, tomar posição de ser e fazer discípulos para Cristo, enfrentar o medo das redes sociais e romper em fé, buscar ajuda, fazer, refazer e aprender cada vez mais como fazer discípulos. Eu sei que muitos estão ultrapassando, né, buscando a mexer com as redes sociais, a trabalhar com os computadores, celulares, buscando essa ajuda, né, das redes sociais, a como usar isso, né, para estar por dentro, para caminhar junto como igreja hoje, né? Muitas pessoas estão se desafiando, ultrapassando as suas próprias limitações. E estar mais próximo de Cristo, né? É hora de colocar em prática o que aprendemos dentro da igreja, ou seja, em comunidade. Então, estar unidos com irmãos de alguma forma e não perder o vínculo e o amor fraternal que nos fortalece e nos ajuda a viver em Cristo e para Cristo, ou seja, unidade. Então, nós precisamos continuar a ser fraternos, ser capaz de desenvolver um profundo interesse pelo outro, continuar desenvolvendo esse interesse. Então, a igreja é sim um espaço com benefícios e desafios, como outros espaços onde interagimos. Não abrir mão dos benefícios da igreja e se comprometer em superar os desafios são escolhas de quem deseja seguir amadurecendo na fé, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu me despeço com esse texto de Efésios 4:13 e que o Senhor Jesus te abençoe, conceda a sua graça e te dê paz. Amém. Até a próxima.